Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor na matéria de contabilidade sobre análise financeira de balanço. Vamos falar agora sobre os índices de liquidez. Então, para que serve o índice de liquidez? Ele serve para me dizer quanto a empresa tem de dívidas, tanto de curto a longo prazo, e se minha empresa tem condições de estar pagando essa dívida. Essa é a principal análise que eu faço. E esse índice, quanto maior esse valor for, mostra que a minha empresa está numa situação financeira boa. Então, quais seriam esses índices de liquidez? A gente tem 4 principais índices de liquidez, que é o liquidez corrente, seca, geral e imediata. O liquidez corrente, ele vai me trazer o quê? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, quanto que eu tenho de bens e direitos a curto prazo, dividido pelas minhas obrigações com terceiros a curto prazo. Então, o que ele vai falar aí? Todas as disponibilidades mais realizáveis a curto prazo, dividido pelo totais de valores a pagar a curto prazo. E aí eu tenho aqui, então, eu tenho dinheiro, títulos a receber, o estoque, dividido pelos meus empréstimos, fornecedores, salários, tributos, tudo isso a curto prazo, ou seja, menos de um ano, eu tenho que pagar essas obrigações a menos de um ano. O outro índice que a gente tem é o de liquidez seca. Então, o que ele vai me trazer? O total do meu ativo circulante, tudo que eu tenho lá no meu ativo circulante, menos o meu estoque. Por que eu tenho que subtrair o meu estoque na liquidez seca? Eu quero saber quanto realmente eu tenho de dinheiro, quanto que eu tenho de disponível, quanto que eu tenho a receber, menos o estoque. O estoque ainda eu vou vender, então não é certo que esse dinheiro entre na minha empresa. E eu divido pelo passivo circulante, que seriam as obrigações a curto prazo. Então eu vou descobrir quanto que eu tenho de obrigações a curto prazo a pagar. Então, eu vou pegar os meus dinheiros, bancos que eu tenho, mais os meus títulos a receber, duplicatas a receber, menos o meu estoque. Enquanto na liquidez corrente eu somo tudo, aqui eu não posso esquecer de subtrair o estoque. Divido pelas mesmas obrigações, empréstimo, fornecedores, salários, tributos e outros que eu tiver a curto prazo. Liquidez geral, o nome já diz, é geral, eu vou mexer com tudo. Tudo que eu tiver, eu vou trabalhar no geral. Então, eu vou trabalhar com ativo circulante mais o meu realizável a longo prazo. O que é o realizável a longo prazo? Os direitos que eu tenho a longo prazo, mais de um ano. E eu vou dividir pelas minhas obrigações que eu tenho com terceiros, tanto curto quanto a longo prazo. Então, eu vou pegar todas as obrigações de terceiros que eu tenho, também chamado de exigível total. Então, a formulinha aqui resumida: ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais exigível a longo prazo. Lembrando que esse exigível a longo prazo também é demonstrado no balanço como um passivo não circulante. Então, o que ele vai me mostrar? Tudo que eu tenho no meu ativo circulante, mais no realizável, então disponibilidades, contas a receber e estoque, dividido por meu exigível total. Então, como que eu vou ver isso aqui? Então, dinheiro, mais os meus títulos a receber, mais estoque, dividido por empréstimos, fornecedores e salários, que nem no anterior. Só que aqui eu vou incluir o realizável a longo prazo. Liquidez imediata, então de imediato que eu tenho agora. Então o que eu vou trabalhar com agora? O disponível. O que seria meu disponível? Caixa, banco e aplicação financeira. São tudo aquilo que eu consigo resgatar rápido. Se eu precisar para ontem, eu preciso ter esse dinheiro fácil. Dividido por as minhas obrigações com terceiros a curto prazo. Então, disponível dividido pelo passivo. Então, todas as disponibilidades, que é caixa, banco e aplicação financeira, tudo que eu consigo resgatar rápido, que eu tenho aquele dinheiro fácil, dividido pelo
total de valores a curto prazo que eu tenho a receber. Então, aqui o índice ele vai me dar o quê? Disponível dividido por todas as minhas obrigações, empréstimos, fornecedores, salários e tributos. Índice de estrutura patrimonial. Então, eu trabalhei com vocês o índice de liquidez. Um outro índice que a gente tem em análise de balanço é o índice de estrutura patrimonial. Que ele me faz o quê? Ele vai me falar quanto que a empresa tem face aos seus endividamentos. Então, quanto que expressa a situação dela, quanto que ela deve. Esse índice, quanto menor ele for, melhor é a situação financeira dessa empresa. Então, quais são os principais índices de estrutura de capital? Eu tenho capitais de terceiros e capitais próprios, relação do capital próprio com o capital de terceiros, imobilização do capital próprio e imobilização dos recursos não correntes. Então, capital de terceiros, que a gente vai chamar de exigível total. O que seria isso? Passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo ativo total. Então, a abreviação dessa formulinha ficaria assim. Então, ele vai me falar o quê? Quanto de capitais de terceiros a empresa usa em relação aos seus bens e direitos. Então, quanto que está demonstrado lá no balanço? Capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido. Então, ele vai me mostrar quanto que a empresa usa de capitais de terceiros em relação aos seus recursos próprios. O que seriam os recursos próprios? O PL, patrimônio da empresa. Imobilização do capital próprio. Então, a imobilização do capital próprio, eu vou pegar as 3 continhas lá do meu ativo não circulante, que é o imobilizado, o intangível e investimentos. E vou dividir pelo patrimônio líquido. Então, ele vai me mostrar quanto do patrimônio líquido, quanto que os meus sócios investiram na empresa, está lá no imobilizado, no intangível e no investimento. E o imobilizado dos recursos não correntes, ele vai quase igual ao imobilizado do patrimônio líquido. O que muda nele é que eu uso também o passivo não circulante. O que seria? Aquele exigível a longo prazo. Então, é a mesma ideia do anterior, só que eu acrescento o exigível a longo prazo. Um exemplo. Trouxe aqui um balanço resumido com algumas contas principais para usar para calcular isso, para a gente analisar os valores desse balanço. Então, todos os valores estão aqui. Vamos ver os cálculos desses índices. Primeiro índice, liquidez corrente. Então, liquidez corrente é o que? O ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Todas as informações você pega lá no balanço. Eu dividi, deu 1,46. Então, o que quer dizer isso? Por passivo circulante, quanto que a empresa tem para cada R$1 de obrigações de terceiro? Ela tem 1,46 para pagar, ou seja, ainda sobra para ela 46 centavos se ela tivesse que pagar todas essas dívidas. Então, quer dizer que ela está com uma situação boa, ela consegue pagar as dívidas e ainda sobra dinheiro. Na liquidez seca, quando a gente tira o estoque, a gente percebe que já não é uma situação boa. Ela quase paga todas as obrigações dela. Ela chega a ter 0,90 centavos, né? 90 centavos. Ela chega a ter o valor próximo, mas ela não quita todas as obrigações dela com terceiros. Fica faltando ainda 10 centavos. No liquidez geral, quando eu pego tanto o realizável a longo prazo, o ativo, eu ajunto tudo, eu tenho R$1,65. Então, ela paga todas as obrigações dela, tanto de curto quanto a longo prazo, e ainda resta 65 centavos para ela gastar. Já na liquidez imediata, a gente percebe que a empresa está com grandes problemas. Se ela tivesse que quitar as contas dela hoje, ela não conseguiria, porque ela só tem 12 centavos disponível para pagar as contas. Então, é um índice de que o resto, todo o dinheiro que ela tem, está ou em estoque ou em duplicadas a receber. Agora aqui o cálculo de endividamento. Então, capital de terceiros dividido pelo ativo. Então, aqui ele me mostra o quê? Que eu tenho 61 centavos
de capitais de terceiros investido no meu ativo. Então, o restante é de capitais próprios. No outro aqui, então, eu vejo que de capitais próprios, a minha empresa possui 1,55 de capitais de terceiros. Já que no imobilizado do patrimônio líquido, o que eu olho aqui, que eu percebo? Em compensação, o PL, a recursos próprios, lá no imobilizado, no intangível e no investimento, 0,72, ou vamos transformar isso em porcentagem, 72% vem de recursos próprios, dos sócios. Então, é uma boa porcentagem, não está tão endividada a empresa. E aí a gente percebe aqui que quando eu ajunto o passivo circulante com o patrimônio líquido, cai bastante, então 0,32. Então, a empresa, o grande imobilizado dela está sendo investido pelos sócios. Então, patrimônio líquido é que está investindo, os sócios que estão investindo nos imobilizados da empresa. Muito obrigada. Estamos terminando mais uma videoaula do Instituto Monitor na matéria de contabilidade sobre análise financeira de balanço.